Enquanto as crianças saem, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Filipenses, capítulo 2. Nós já meditamos, em todo o capítulo 1, e hoje nós iremos iniciar o capítulo 2 dessa carta tão bela, tão profunda, tão instrutiva para a igreja do Senhor. Filipenses capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Os irmãos já acharam? Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Por isso nós te pedimos que nessa noite o Senhor fale com o Teu povo, com poder e autoridade que há na Sua própria palavra. Que o Teu Espírito Santo, que se faz presente aqui, que habita em nós, possa trazer a edificação necessária para as nossas vidas nessa noite, e que as nossas vidas, ó Pai, sejam transformadas pela Tua palavra. Que não seja uma noite comum, mas que seja uma noite em que nós ouviremos a Tua voz, e que a Tua voz, Senhor, revelada na Escritura, possa ser renovadora e transformadora para as nossas vidas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, à guisa de introdução, eu gostaria de lembrar aqui o texto de Mateus, no capítulo 9, versículo 35 a 38, a exemplo do que fiz na última exposição. Esse texto fala sobre Jesus pregando o evangelho do reino. Diz a palavra de Deus nesse texto que Jesus ele percorria todas as cidades e povoados, ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças e enfermidades. E quando Jesus ele vê as multidões, ele se compadece daquelas multidões, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus ele pronuncia a seguinte palavra: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos, A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmão, Jesus, antes de ele falar, olha, que a seara é grande, o mundo é grande, mas os trabalhadores são poucos, ele se coloca como exemplo de alguém que pregava o evangelho do reino, de alguém que não tinha, muitas das vezes, nem tempo para descansar. Mas ele trabalhava, ele veio com a missão. A sua missão era cumprir a vontade do seu Pai, vir se fazer homem, se humilhar mesmo, assumir uma nova natureza, que é a natureza humana. Irmãos, e Jesus mesmo disse que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E não apenas servir, mas dar a sua própria vida em resgate por muitos, em resgate à sua igreja.
Jesus, irmãos, ele se apresenta na Escritura como o servo de Deus perfeito, como aquele que cumpriu a sua missão, como aquele que se humilhou, como aquele que fez amigos, porque ele chamou os seus discípulos para estarem com ele. E ele passa 3 anos ensinando aqueles discípulos, servindo aqueles homens, servindo a igreja, servindo a esse mundo. E ele é o nosso maior exemplo. Logo, nós precisamos olhar para Jesus, porque nós fomos chamados para ser seus discípulos. E Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras, que faz as coisas que eu ensinei, esses, e apenas esses, são os meus discípulos. O Senhor, assim como Jesus veio com a missão de servir, o Senhor também nos chama para sermos seus servos. Eu já quero fazer uma pergunta para você pensar nessa noite. Você se considera um servo de Deus? Verdadeiramente falando, não apenas alguém que professa uma religião, mas alguém que de fato e de verdade vive uma vida cristã pautada na Escritura, servindo ao Senhor dia após dia. Essa é a vontade de Deus, e era isso que Paulo observava na igreja de Filipos. No capítulo 1, ele já elogia aquela igreja, ele já dá graças a Deus, porque aqueles irmãos estavam servindo ao Senhor, eles estavam cooperando no Evangelho, eles estavam perseverando, ainda que era uma igreja perseguida, o amor deles estava crescendo, mas eles precisavam melhorar na comunhão. Vamos falar sobre isso logo mais. Depois ele vai dizer como ele enxergava o passado, o presente e o futuro de uma perspectiva cristã, dizendo que as coisas que ele passou, de alguma forma, contribuíram para o avanço do Evangelho. E na última exposição nós falamos sobre a necessidade de nós unirmos as nossas forças e estarmos firmes pela verdade do Evangelho. E agora o apóstolo Paulo, ele vai continuar trabalhando essa temática da unidade da igreja, da comunhão da igreja. Mas a grande verdade que nós vimos no texto que nós lemos é que o Senhor nos chama para sermos servos uns dos outros. Foi isso que nós lemos no capítulo 2, quando ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Contudo, irmãos, o tema da pregação nessa noite é justamente esse: chamados para servir. Só que eu gostaria, irmãos, eu estava orando, pensando, e eu gostaria de expor esse texto nessa noite na ordem inversa da leitura que eu fiz. Geralmente você usa, os primeiros versículos e você vai seguindo a sequência natural do texto. Mas eu gostaria de inverter um pouco a ordem nessa noite, e os irmãos irão entender bem o porquê dessa inversão na ordem da exposição, mas a exposição é a mesma, não vou inventar nada aqui, eu só vou expor a Escritura, mas na ordem inversa do texto que nós lemos. Então, irmãos, 3 verdades para as nossas vidas nessa noite, ou 3 ensinamentos que nós podemos aprender à luz desse texto e desse tema: chamados para servir. E você precisa sair daqui dessa noite pensando nessa frase: eu fui chamado para servir ao Senhor. E a primeira verdade, irmãos, que nós retiramos desse texto, em primeiro lugar, a igreja precisa viver o exemplo de Cristo. A igreja precisa viver o exemplo de Cristo. Observe o versículo 5 do texto que nós lemos. Paulo diz assim à igreja de Filipos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo diz à igreja de Filipos que eles tinham que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A ideia não é que eles vão ler os pensamentos de Jesus, não é essa a ideia. A ideia é que nós precisamos ter a mesma atitude de servo. Olhar para Jesus e falar assim, nós temos que ser como o nosso mestre, nós temos que seguir o seu exemplo. E qual o exemplo maior que Jesus nos deixou? De servo, de alguém que veio para servir,
Significa viver de modo semelhante ao Senhor. E como que Cristo é referido no texto, irmãos? Como aquele que se humilhou de maneira intencional. Observe que o texto diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmão, Jesus, mesmo sendo Deus, desde toda a eternidade, mesmo sendo eternamente gerado do Pai, ele sempre existiu, ele não teve começo e nunca terá o fim, ele sempre foi e sempre será Deus. Contudo, ele não se apegou à glória da sua divindade de maneira egoísta. Ele não considerou, quando ele veio a este mundo, o ser Deus, porque Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas ele abriu mão dessa glória divina. Ele não foi alguém que olhou assim: eu sou Deus também, então me respeitem e me tratem como tal. Ele não fez isso. Diz o texto que eles antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E mais embaixo diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Percebam que o texto não diz, irmãos, que o Senhor Jesus foi esvaziado. Ele mesmo é quem se esvaziou, diz o texto. E aqui nós temos dois elementos da humilhação, do estado de humilhação de Cristo. São dois termos conhecidos na teologia como kenosis e tapeinosis, né? Kenosis é a parte ele se esvaziou, e tapeinosis é a parte que ele se humilhou. O que quer dizer, irmãos, quando o texto afirma que Jesus ele se esvaziou? Quer dizer que consiste nele ter renunciado à majestade do supremo governador do universo para assumir a natureza humana na forma de servo. Significa, irmãos, que ele continuou sendo rei, mas ele abriu mão de ser tratado como tal. Ele renunciou à sua glória divina para ser tratado como um servo e se coloca numa atitude, numa condição de servo. É isso que quer dizer que ele se esvaziou. E a palavra para servos é doulos, que significa escravo. Ele veio para servir e cumprir a sua missão e obedecer perfeitamente essa missão que lhe foi dada pelo Pai. E, irmãos, pensem comigo, se o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores abriu mão de ser tratado como Deus, como Rei, como que nós, pecadores como somos, queremos ser muitas das vezes tratados como reis e como príncipes? Como que nós podemos olhar para as nossas próprias vidas e nos achar grande coisa? E nos achar que somos melhores do que os outros? Lembra que de manhã nós falamos sobre a soberba, esse ídolo do coração? Como que se o nosso próprio Senhor Jesus, sendo Deus, se fez servo, se fez escravos, como que nós poderemos ser alguma coisa? Tem igrejas que até pregam que vocês são príncipes, né? São princesas, e se colocam às vezes num pedestal eclesiológico. Irmãos, nós não somos melhores do que Jesus. Se ele, sendo Deus, sendo rei, abriu mão de ser tratado assim, que dirá nós, pecadores, que erramos, que não conseguimos passar um dia sequer sem desobedecer ao Senhor, sem desobedecer à sua palavra? Por isso que Paulo diz que a igreja precisa ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele se esvaziou e ele se humilhou, diz o texto, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou significa, irmãos, que Jesus se submete de maneira humilde, de maneira servil a todas as exigências da lei. Ele precisava cumprir a lei, então ele se submete, ele é obediente em ações, em sofrimentos, até chegar à sua morte tão terrível,
tão vergonhosa, tão humilhante, a morte mais humilhante e maldita da sua época foi a morte pela qual Jesus passou. Ele se esvaziou, ele se humilhou. E a pergunta é, irmãos, por que ele fez tudo isso? Porque ele nos ama, para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna e para que nós sigamos o seu exemplo. Todos nós que estamos aqui fomos chamados para sermos servos e não para sermos servidos, porque foi para isso que Jesus veio. E Paulo diz que nós precisamos pensar assim: eu fui chamado para ser servo. Por isso que o tema da mensagem é este: chamados para servir, olhando para o nosso maior exemplo, que é Cristo. E ele veio, e ele morreu por nós, pessoas que não queriam saber dele, pessoas que viviam em rebeldia contra ele, mortos, completamente mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele, irmãos, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida, ele nos deu a vida eterna. Quando nós deixamos de ser servos, nós estamos demonstrando claramente que nós nos achamos melhores do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele se chama de servos. Falamos isso pela manhã. Jesus, naquele momento em que os discípulos queriam ser os melhores e os maiores no reino dele: Senhor, que no teu reino eu se assente à tua direita e o meu irmão se assente à tua esquerda. E Jesus, num gesto de humildade, como servo, ele pega uma bacia de água, pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, dizendo: eu dei o exemplo para vocês e vocês precisam fazer a mesma coisa. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que muitas das vezes a gente não quer lavar o pé do outro, a gente quer que o outro nos sirva. Por vezes nós nos achamos superiores aos nossos irmãos, aquelas pessoas que estão próximas a nós, e muitas das vezes nós só queremos ser servidos. Me sirvam, me sirvam, me sirvam. Falamos muito sobre isso pela manhã, até conversando após o estudo bíblico. Irmãos, nós não fomos chamados para sermos clientes na obra de Deus. Fomos chamados para ser servos, assim como Jesus foi servo. Essa semana, ouvindo uma parte de uma pregação do pastor Paul Washer, ele falava muito sobre isso, né? Nós, pastores, nós não fomos chamados para sermos estrelas nos púlpitos, para sermos ídolos das pessoas que nos ouvem. Nós fomos chamados para ser servos, porque nós somos os principais dos pecadores, e a nossa missão é apenas pregar o evangelho, e morrer e sermos esquecidos pelas pessoas. Porque nós fomos chamados, para tornar o nome de Jesus conhecido e não o nosso nome conhecido. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. Nós fomos chamados para sermos servos, e servos do Senhor, e servos uns dos outros. Isso inclui, irmãos, a nossa participação no seu reino, na sua obra. Muitos buscam os títulos. Às vezes, a igreja em que as pessoas brigam por causa de títulos, por causa de status, por causa de reconhecimento. Irmãos, nós não precisamos e não podemos viver assim. Nós precisamos entender que fomos chamados e o Senhor já nos deu um cargo honroso, um cargo glorioso. Pastor, eu quero saber qual é o meu cargo na igreja. Eu sei de um. Deus te chamou para ser servo. Deus te chamou para servir no seu reino, para ser participante em sua obra. E não importa o que você está fazendo, tudo, irmãos, é importante para Deus. Não importa se você vai abrir a porta, se você vai cantar na equipe de música, se você vai ministrar às crianças, se você vai pregar aqui, não importa. Todos nós somos servos e ponto final. Não há melhor, não há mais importante. Nós somos, a Bíblia divide apenas duas classes de pessoas: os salvos e os não salvos. Ponto. Se somos salvos, irmãos, todo mundo aqui é servo. E é para isso que o Senhor nos chamou. Então nunca brigue por cargo em igreja.
Se o Senhor quiser te colocar num cargo, Ele vai conduzir naturalmente a sua vida. Eu sempre falo isso para as pessoas, que se dependesse de mim, eu jamais seria ministro do Evangelho, porque eu olhava para a minha própria vida, olhava para os meus pastores, falava assim, eu estou muito longe deles. Olhava para os pastores da Bíblia e falava, eu nunca vou ser isso. E uma vez o meu pastor falou, Deus está te chamando para o ministério. Eu disse, não está. Quem sou eu para ser pastor? Eu queria ser missionário, meu sonho era ser missionário no interior do Amazonas, ir para os ribeirinhos, amo andar descalço lá, tomar um cafezinho lá, eu gosto demais da conta. Mas o Senhor me chamou para ser pastor. E eu não sou maior do que o zelador da igreja, nós somos servos, servos uns dos outros. E fomos chamados apenas para servir uns aos outros. O texto que está sendo imposto na ordem inversa, por quê, pastor? Porque nós só conseguiremos viver as outras duas verdades que serão expostas agora, se nós entendermos que fomos chamados para ser servos, para olhar para Cristo e seguir o seu exemplo, senão a mensagem encerra aqui para nós. Então, para eu conseguir viver o que nós vamos entender agora na Escritura, eu preciso ser servo e entender que eu fui chamado para ser um seguidor de Cristo como servo. Então nós vamos para a segunda verdade do nosso texto. A segunda verdade, irmãos, é que a igreja precisa viver a humildade. Percebe que uma coisa depende da outra? Porque quem não é servo, ele não vai conseguir viver a verdadeira humildade. Então, em primeiro lugar, eu sou servo do Senhor. Eu vou me colocar na condição de servo. E agora sim, a igreja precisa viver a humildade. Versículos 3 e 4 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Primeira coisa, já é difícil para nós, nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é isto, irmãos? Partidarismo é uma ambição egoísta, e a vanglória é a soberba, é o orgulho, aquele ídolo do coração que nós falamos hoje pela manhã aqui. Então Paulo diz, olha, nós não podemos fazer as coisas pensando nisso, na soberba, no partidarismo. Sabe aquelas pessoas que fazem, até trabalham para o Senhor, até servem ao Senhor no seu reino, mas elas fazem com a motivação errada. Às vezes elas fazem para serem elogiadas e terem reconhecimento humano. Muitas fazem para serem aplaudidas de pé pelas pessoas, mas nós não fomos chamados para isso. E Paulo fala, olha, não sejam assim. William Hendrickson, um comentarista do Novo Testamento muito famoso, ele fala o seguinte, se cada um está constantemente pensando unicamente em si próprio, como pode a unidade ser alcançada na igreja? Não tem como. Como que nós seremos servos uns dos outros se nós não aprendermos a humildade? Que nós fazemos as coisas, muitas das vezes com a intenção errada de sermos reconhecidos. Eu nunca vou esquecer desse exemplo, uma vez teve um mutirão na igreja. Já teve um mutirão aqui alguma vez? Ó, tá na hora de ter um mutirão para limpar a igreja, né? Limpar a igreja e fazer as manutenções, teve um mutirão na igreja. E eu todo preocupado, porque tinha gente que ficava chateado se o pastor não falasse aqui na frente, né? E agradecesse quem trabalhou. E aí eu fui lá e disse, irmãos, eu quero agradecer todos os irmãos que trabalharam, que participaram do mutirão. Eu não vou citar nomes para eu não ser injusto com um irmão, com outro irmão. Tive todo cuidado, todo carinho. Falei, passei uns 10 minutos falando isso, né? Então, mas eu quero agradecer a todos os que participaram. Chegou depois, eu lá na porta, né, cumprimentando os irmãos. Uma irmã veio já meio de banda assim para mim. Eu disse, o que aconteceu? O que eu já falei, né? E ela disse, pastor, preciso conversar com o senhor muito sério. Eu disse, pronto, o que eu já falei, né? Alguma heresia, Cristiano, capítulo 7, 26, né? Aí eu disse, que foi, minha irmã, o que aconteceu? Ela disse, pastor, como que o senhor não falou meu nome lá no púlpito?
porque eu trabalhei muito, desde ontem que eu estava trabalhando no mutirão, trabalhei demais, e o Senhor não falou o meu nome. Eu disse, essa irmã não entendeu nada. Ela está vivendo aquilo que o apóstolo Paulo e a Escritura diz que nós não podemos viver. Irmãos, o Senhor é quem vê o nosso trabalho. Tudo que nós fazemos, irmãos, nós precisamos baixar a cabeça e falar assim, Senhor, muito obrigado pela honra, pelo privilégio que o Senhor me deu de fazer alguma coisa em sua obra e de ser útil em sua obra. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Significa ter uma opinião humilde de si mesmo, um senso profundo de sua insignificância pelos seus pecados, pelas suas limitações. Ser humilde é alguém modesto, é alguém que tem a sua mente submissa ao Senhor, à sua palavra. Logo, irmãos, alguém humilde, ele jamais vai se considerar superior aos outros. Ele jamais vai se sentir que, ele jamais vai olhar as pessoas de cima para baixo, como nós estudamos hoje na escola bíblica. De que forma, então, eu posso ser humilde na obra do Senhor, no serviço do Senhor, mas também nos meus relacionamentos? Vê se o padrão é baixo, irmãos. Paulo diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O padrão, irmãos, é elevadíssimo. Porque nós, por natureza, nós queremos ser melhores do que as pessoas. Nós queremos ser mais capazes do que as pessoas. Mas Paulo está dizendo, ó, quando você olhar para o seu irmão, você precisa considerar essa pessoa superior a você. Não quer dizer que sejamos uns superiores aos outros, não é isso que Paulo está falando, por isso que ele usa o verbo considerar. A ideia aqui, irmãos, é de que antes de eu falar alguma coisa ou criticar o meu irmão Tiago, eu vou olhar para a minha própria vida, eu vou falar, não, Tiago é muito mais crente que eu. Antes de eu falar qualquer coisa contra o presbítero Jonas, eu vou falar, presbítero Jonas é muito mais crente que eu. Porque às 4h24, né, pastor? 4h24 ele posta lá, está na hora de orar. E eu só vejo às 6 e pouco quando eu acordo. Ou seja, é você olhar para os seus irmãos e ver o que tem de melhor neles. E olhar para você e falar assim, ele é muito melhor do que eu, porque quando eu olho para a minha vida, eu sei o quão miserável eu sou na presença de Deus. Quanto mais eu leio esse livro, mais eu vejo as minhas limitações, o meu pecado, a minha insignificância diante de um Deus santo. E eu começo a olhar para as pessoas de maneira diferente, vendo mais as virtudes do que os defeitos nas pessoas. Sobre essa expressão, eu achei bem interessante o que o João Calvino escreveu no seu comentário. Ele diz o seguinte, cada um tem em si mesmo a mente de um rei, reivindicando tudo para si mesmo. Olha que interessante. Veja, aqui está o orgulho. Depois de uma louca admiração de nós mesmos, surge o desprezo dos irmãos. E até agora somos nós a quem Paulo ordena que dificilmente podemos suportar que os outros devam estar no nível acima do nosso. Isso é difícil para a gente, porque nós precisamos, irmãos, sempre olhar primeiro para a nossa própria vida, antes de olhar para a vida dos outros. É reconhecer o que o outro tem de melhor. Infelizmente, parece que a gente faz primeiro o inverso, né? Nós julgamos, nós apenas olhamos para as pessoas naquilo que elas têm de pior, nos seus defeitos, nos seus pecados, nas suas limitações, e às vezes nos esquecemos de que ali está um homem de Deus, em um irmão que é nosso irmão em Cristo, que foi alcançado pelo Evangelho, assim como nós fomos alcançados pelo Evangelho. Deus nos chamou, irmãos, para sermos servos humildes. Só assim nós conseguiremos servir ao Senhor e ao nosso próximo. E aqui eu gostaria de lembrar, irmãos, de Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14, que inclusive é o texto base da lição da Escola Bíblica Dominical, onde foi tratado sobre o narcisismo, não é isso?
E eu acho fantástico esse texto, porque ele é muito instrutivo para nós. Observe, Lucas 18, a partir do versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Diz o texto: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Olha como ele orava. Ó Deus, graças te dou. Começa até bonito, né? Uma oração bonita, né? Mas ele diz assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós precisamos viver essa segunda atitude aqui nas nossas vidas. Pastor, mas eu preciso, como é que eu vou então tratar as pessoas? O irmão Geraldo até falou que ia fazer uma pergunta nesse sentido, e aí eu fui pesquisar sobre isso, aí Calvino nos dá uma sugestão. Se fosse eu, você não precisava ouvir, mas como é Calvino, eu acho que você deveria considerá-lo, né? Calvino diz o seguinte: como que eu posso então ter humildade no meu relacionamento com as pessoas? Calvino diz assim: considerar com honra o que houver de excelência nos outros, e por meio do amor, enterrar as suas faltas. Não é um bom conselho? Considerar o que os outros têm de melhor, de excelente, e as suas faltas nós deixamos para lá. É claro, eu não estou falando de ser conivente com o pecado. Eu estou falando apenas, irmãos, de nós não nos considerarmos melhores do que os outros, mas sermos servos humildes. Também Paulo diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Uma tradução bem literal desse versículo do grego é a seguinte: que cada um se preocupe não apenas com a sua própria situação, mas também com a situação dos outros. Uma pessoa humilde, ela sabe que ela precisa servir ao Senhor como servo, mas ela sabe também que ela precisa servir as pessoas, e ela sabe que ela precisa ter esse coração humilde para tratar as pessoas e cuidar das pessoas de uma maneira humilde, de uma maneira especial. Em terceiro e último lugar, irmãos, entendendo que nós precisamos seguir o exemplo de Cristo como servo, que foi o primeiro ponto. Entendendo que o Senhor nos chamou não para a soberba, mas para sermos humildes diante dEle e diante das pessoas. Agora sim, nós podemos buscar a unidade da igreja. Em terceiro lugar, a igreja precisa viver a unidade. Versículos 1 e 2 diz assim do nosso texto: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Novamente, Paulo trata a questão da comunhão da igreja, da unidade da igreja. E Paulo, ele vai fazer, se você percebeu na leitura, Paulo, ele faz aqui como se ele estivesse rogando de uma maneira até emocionada. Lembrando que a carta aos Filipenses é uma carta muito pessoal, é uma carta muito íntima. E de maneira emocionante e incisiva, ele aponta para uma grande necessidade da igreja que quer servir a Cristo. É a unidade. E Paulo começa afirmando que eles deveriam ter o mesmo pensamento. E Paulo diz assim, se há, pois, aí ele vai falar, alguma exortação em Cristo, ou seja, se vocês têm um encorajamento olhando para a pessoa de Cristo. 2, se há consolação de amor, ou seja, se vocês se amam, amam a Deus e se amam de todo o coração.
se há alguma comunhão do Espírito, ou seja, se o Espírito Santo tem gerado a comunhão no meio de vocês, se vocês foram alcançados pelo Espírito, se há entranhados afetos, lembrando que naquela época as entranhas, era a sede das emoções e dos sentimentos, ou seja, se há afetos íntimos lá de dentro de vocês, e se há misericórdia, se há compaixão, Paulo diz, se há essas coisas na vida de vocês, ele diz, completai a minha alegria. Paulo estava alegre, ele estava feliz, mesmo na prisão, mas ele fala, olha, completem a minha alegria. Sabe quando você fala assim, estou tão feliz, mas só falta a cereja do bolo. A ideia de completar aqui, irmãos, é a ideia, sabe quando você vai encher um copo com água, e quando ele chega num determinado ponto, que já está praticamente transbordando, que você vê ainda, uma parte da água, ainda não derramou, mas está quase transbordando, é essa a ideia do apóstolo Paulo aqui, de completar a alegria dele. Ele estava cheio de alegria no Senhor, é uma carta cheia de alegria, mas ele fala, olha, vocês querem completar o que falta, a cereja do bolo. O que Paulo diz, irmãos? Como que ele poderia transbordar de alegria? Ele diz, de modo que penseis a mesma coisa. Paulo está dizendo, as intenções, as motivações e o pensamento de vocês precisam estar em unidade. Na igreja não dá para um ir para cá, outro ir para acolá, nós temos que caminhar juntos. Foi isso que Paulo nos exortou na última semana. Então, nós precisamos pensar a mesma coisa, a ideia de ter o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? De servir ao Senhor, na mesma direção, no mesmo rumo. Tenhais o mesmo amor de uns para com os outros. E ele diz, sejais unidos de alma. E essa expressão é muito importante. Porque, irmãos, às vezes a gente parece estar unido, mas pode ser algo meramente externo. Sabe, quando todo mundo é um grande ajuntamento, mas a ideia não é essa, nós precisamos ser próximos. Nós somos irmãos em Cristo. Eu e você fomos lavados no sangue de Cristo. Então, nós precisamos ser unidos de alma, ou seja, não apenas algo exterior, mas algo do íntimo, verdadeiro. Tem que ser algo que de fato é genuíno dentro do nosso coração e da nossa mente. Não pode ser apenas externo. Não podemos ser irmãos apenas nominalmente. Precisa ser de fato e de verdade. E ele diz, tendo o mesmo sentimento. Na tradução literal do grego é, tendo em mente sempre a unidade da igreja. Nós fomos chamados, irmãos, para estarmos juntos. Vivendo como uma família, que de fato somos. A gente sabe que às vezes há alguns problemas na família, não é? Não tem o famoso grupo de WhatsApp da família, aquele grupo abençoado, que às vezes tem umas brigas intermináveis também. Mas família é assim. Mas nós nos amamos, porque somos parte da mesma família, e é esse amor que nós precisamos viver em unidade, na comunhão, cuidando uns dos outros, amando a palavra, orando, na evangelização, nos propósitos, nos projetos que o Senhor tem direcionado a essa igreja, por exemplo. Precisamos estar unidos, precisamos estar juntos. Em Atos capítulo 2, quando Lucas menciona a vida dos novos convertidos, ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e em orações. Diz o texto que eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles perseveravam unânimes, juntos, no templo. Enquanto isso, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Irmãos, a unidade da igreja atrai pessoas. Sabia disso? Quanto mais a igreja vive essa unidade, as pessoas nesse mundo perdidos vão olhar para essa igreja e vão falar assim, eu quero fazer parte dessa família. Porque nessa igreja os irmãos cuidam uns dos outros,
eles se importam, eles se preocupam, eles não vivem em pé de guerra uns com os outros, eles trabalham juntos, é um ajudando o outro. Quando um está fraco, aquele que está mais forte acode aquele que está mais fraco. No outro dia, esse que estava fraco agora está forte, vai acudir o outro que antes estava forte, mas agora está fraco. E a igreja vive essa comunhão maravilhosa, e isso atrai pessoas. Irmãos, para concluir, do versículo 9 ao versículo 11, nós vemos que o Senhor mesmo é quem exalta aquelas pessoas que são servas e que são humildes e que vivem em unidade. Diz, depois de falar do esvaziamento, da humilhação de Jesus, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo se esvaziou, ele se humilhou, mas o seu Pai, irmãos, o exaltou. E a partir da sua ressurreição, nós temos uma nova fase do ministério de Jesus. É a exaltação de Jesus. Ele cumpriu a sua missão de servo e foi exaltado pelo seu Pai. E se nós vivermos uma vida de humildade, uma vida de servos, de escravos, o Senhor também nos exaltará, não nesta vida, mas no novo céu e na nova terra. Diz a palavra, Jesus diz em Mateus 23, a partir do versículo 11, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Todos nós fomos chamados para servir. Então sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração, olhando para Cristo, o seu exemplo de servo, vivendo em humildade e lutando pela unidade da igreja. O que nós podemos tirar como aplicação para as nossas vidas nessa noite? Em primeiro lugar, irmãos, olhe para o exemplo de Cristo e viva conforme o seu exemplo. Se você viver o exemplo de Cristo, você vai ser um servo de Deus. Segundo lugar, vamos nos unir para servir a Deus e servir uns aos outros de todo o nosso coração. Seguindo o exemplo de Cristo, vivendo a verdadeira humildade que o Senhor nos ensinou, nós serviremos a Deus e serviremos uns aos outros. Terceiro lugar, se importe com seus irmãos. Há pessoas que sofrem, há irmãos que passam por momentos terríveis, às vezes não apenas de enfermidades ou de problemas financeiros, às vezes de estar fraco espiritualmente mesmo, de estar triste, de estar desanimado na obra do Senhor. E nós precisamos, irmãos, nos importar mais uns com os outros. Por isso que nós precisamos ser pessoas próximas, amigos, verdadeiramente amigos uns dos outros, para cuidarmos uns dos outros, nos importando uns com os outros. Em último lugar, sejamos unidos de alma. Que a unidade, irmãos, desta igreja não seja apenas externa, mas seja de todo o nosso coração. Que possamos amar ardentemente uns aos outros, cuidando uns dos outros. E aí eu gostaria de retornar à pergunta que fiz lá no início, para que pensemos nessa noite. Você se considera verdadeiramente um servo de Deus? Olhando esses ensinamentos que nós vimos nessa noite da palavra de Deus, se você falar, pastor, eu estou muito longe disso, mas o Senhor que nos faz servos está aqui nessa noite. Ele pode ouvir a sua oração, Ele pode abençoar você, Ele conhece o seu coração. E Ele pode te conduzir para que você seja um servo fiel do Senhor. Vamos colocar de pé e vamos orar, colocando as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Pensando naquilo que ouvimos, do chamado que nós temos, que é para servir e não para sermos servidos. Vamos orar. Seu Deus eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar e nos ensinar
que todos nós fomos chamados para sermos servos, nada mais do que servos, ó Pai. Que o Senhor ache em nós servos fiéis. Olha para nós, ó Pai, com teu olhar de graça, de misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos conduza no caminho de santidade, para que possamos olhar a nossa pequenez diante de Ti, Senhor. E nos curvar, nos quebrantarmos diante do Senhor. E apenas termos esse coração disposto a servir ao Senhor e uns aos outros, Senhor. Nos dá a humildade, Senhor. Tira toda a soberba, todo orgulho do nosso coração. Liberta-nos, Senhor, dos ídolos do coração, para que possamos apenas olhar para Cristo, confiados na Tua graça, Senhor, porque dependemos do Senhor nas nossas vidas, inclusive para servir ao Senhor. Por isso, derrama abundantemente, Senhor, da Tua graça sobre nós, para que possamos ser servos que olhem para Cristo e sigam o Seu exemplo, ainda que de maneira imperfeita, mas que seja o nosso desejo, Senhor, mais profundo do nosso coração. Fica com Teu povo, com a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, é que nós oramos. Amém. E amém. Os irmãos podem sentar-se. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Em seguida, vamos fazer mais uma oração e impetrar a bênção.
Amém. Gostaria de convidar o nosso amado pastor Lindomar para fazer essa oração final e impetrar a bênção. Oremos, irmãos. Vamos ficar de pé, por gentileza, para a gente ter esse momento. Senhor Deus, nosso Pai, te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade, teu amor, tua graça, Senhor. Obrigado porque, por meio de Cristo, o Senhor veio até nós. Obrigado porque, por meio de Cristo, teu poder, tua graça, tua misericórdia, teu amor, passou a operar em nossas vidas e nós passamos a andar com o Senhor. Obrigado porque nessa noite a tua palavra nos chama a andar numa nova realidade, em tua presença, e assim nos enxergar como somos, pessoas que na tua luz somos pecadores, redimidos, alcançados, mas que o Senhor nos ajude a andar em humildade, nos ajude como igreja nessa humildade, que o Senhor nos ajude a preservar a unidade que o teu Espírito Santo tem na tua igreja. Pai, ajuda-nos, Senhor. Dá-nos graça porque falhamos tanto nessas questões. Que o Senhor perdoe os nossos pecados quando falhamos, mas nos ajuda a olhar para o teu Filho e, admirados do que ele fez, deixou a mais alta glória, se encarnou, como iremos celebrar agora em dezembro, e andou nesse mundo cheio de graça e de verdade. Por isso, ajuda-nos a contemplar a glória do teu Filho e assim andarmos de modo agradável ao Senhor nesse mundo, fazendo a tua vontade com alegria, vivendo o teu evangelho. Derrama graça sobre a tua igreja. Nós também queremos pedir que o Senhor abençoe aqueles que estão cansados na caminhada, que estão enfrentando tribulações, que o Senhor derrame graça sobre cada um. Abençoe cada uma de nossas famílias. Queremos pedir também que o Senhor abençoe aqueles que estão enfrentando enfermidades. Que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder. Queremos pedir que o Senhor abençoe nossa irmã Kathleen, que irá se submeter a uma cirurgia nessa semana. Que o Senhor derrame graça sobre a sua vida. Descanso no Senhor. Que o poder do Senhor conduza todas as coisas. E que o Senhor nos abençoe nessa nova semana. Que seja uma semana para andarmos nessas verdades que ouvimos nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão com o Espírito Santo do Senhor, sejam sobre vocês, minhas irmãs e meus irmãos, sobre o povo de Deus que está espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Poder sentar um momento, por gentileza. Irmãos, eu gostaria de saber se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez, que não se identificou. Aqui, tem ali também. Vocês podem mencionar os nomes, por gentileza? Isso, pode ficar em pé e falar o nome. Samuel e Alice. Regiane e Samuel. Paulo,
Vanessa. Como é que é? Está aí também junto, né? Uma bênção então. Irmãos, vamos dar as boas-vindas aos que nos visitam. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Muito bem-vindos. É o Senhor mesmo, é? Quer vir aqui na frente não, para a gente orar por essa família querida, não? Faz tempo que veio aqui. Vem aqui à frente, por favor. Quem é aquela senhora? É sua irmã? Não é a Aline? Hã? É também, é? Irmãos, quem lembra desse irmão querido? Olha, aí não vale. Irmãos, aqui nós temos o Alain, pai do Davi, irmão da Aline. Passamos um tempo aí em oração pelo Alain, e alguns sabem mais do que eu estou falando, outros não sabem não. Não tem problema não. Nós queremos agradecer, faz alguns meses que o Alain não vem aqui na igreja. Quase um ano, né? Quase um ano. E eu chamei ele aqui para a gente orar por essa batalhadora, que é a irmã Aline. E o Davi está aí com o paizão dele também. Não é legal, Davi? Poder agradecer a Deus por isso. E para mim é um privilégio vê-los aqui. E a gente espera que, atendendo ao que ouvimos nessa noite, possamos caminhar juntos. Alain. Vamos orar pela vida do Alain, pela sua família, e pedir que o Senhor continue abençoando a vida dele. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus de misericórdia, de amor, de bondade. Oh Pai Celeste, queremos bendizer o Teu nome, porque o Senhor é Deus que continua operando hoje. Deus que se importa conosco. Deus que opera na nossa vida com graça. Louvo ao Senhor pela vida do Alain, que o Senhor tem operado na sua vida do Teu jeito, Senhor. Mas é um jeito conquistador. Ele está aqui e nós queremos adorar o Senhor pela vida dele. Que o Senhor, Pai, é aquele Deus que começa boa obra e promete que há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Continue abençoando a vida do Alain, seu filho Davi, sua irmã Aline. Pai, derrama graça sobre a vida do nosso irmão. Que a boa mão do Senhor continue operando e que o Senhor continue também abençoando cada um dos visitantes que recebemos nessa noite e derramando a Tua graça sobre suas vidas. Pai, nós Te louvamos, nós adoramos o Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, pedindo que perdoe os nossos pecados.